Olá, matraquinhas, tudo bem? Acho que não é novidade pra ninguém o quanto eu gosto da série Glee e que a minha personagem preferida é a Rachel Berry. Rachel Berry é interpretada por Lea Michele, uma atriz e cantora que começou sua carreira na Broadway aos 7 anos de idade em um dos espetáculos mais aclamados do mundo, Les Miserables. E de lá pra cá, ela trabalhou em outros musicais da Broadway, ela fez TV, ela fez filme, ela gravou álbuns e também se envolveu em polêmicas. Nesse vídeo eu quero abordar toda essa queda de Lea Michele que ela teve ali quando ela estava no auge da carreira dela na série de TV Glee. Aqui eu vou falar de fatos, né? Então eu vou colocar entrevistas, vou colocar muitas coisas para além dos achismos da internet e no final eu vou dar a minha opinião pessoal e eu quero que vocês deem a opinião pessoal de vocês aqui nos comentários, porque afinal, será que a Lea Michele é esse monstro que a internet fala? Será que ela realmente é todos esses istas e esses fóbicas que deixam em comentários? Porque realmente eu já vi vídeos sobre ela e que as pessoas estão lá, não, mas ela é ista, fóbica, fóbica, fóbica. Eu falo, gente, essa mulher é o pior ser humano que já pisou na Terra. Será que isso é verdade? Bom, vamos comentar aqui todos os fatos. Quando a Lea Michele estava ali no início dos seus 20 anos, ela fazia o musical Spring Awakening na Broadway, a protagonista, e era assim, foi um musical aclamadíssimo, ganhou Tonys, etc. E existe um documentário na HBO Max sobre esse musical de Spring Awakening, muito bom. Eu recomendo que todos assistam. E ela deixa este musical ali entre o final de 2008 e início de 2009. E algum tempo depois ela consegue o papel de Rachel Berry, uma das protagonistas de uma série chamada Glee, que, contrariando as expectativas de todos, se tornou um grande fenômeno mundial. E nessa época do início de Glee, aparentemente todos eram muito amigos. A Lea também interagia com muitos deles, era vista com muitos deles, inclusive era colega de quarto da Diana Agron, a intérprete de Queen Fabray. E elas eram tão amigas, tão próximas, que muita gente desconfiava e desconfia até hoje que elas tinham um caso na época, de tão amigas que elas eram. Então, tudo indica que no início de Glee foram tudo flores, tudo amizade, todo mundo interagia nas redes sociais, fora delas, eram vistos juntos o tempo todo. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que antes de Glee ela chegou até a namorar o Matthew Morrison, que era o Mr. Schultz. E ela também conhecia a Jenna, a intérprete da Tina, elas também já eram amigas antes de Glee começar. Todo mundo que já trabalhou em Glee disse o quanto Glee era uma série exaustiva de fazer. Porque você precisava gravar as músicas, então você tinha que aprender, gravar as músicas, aprender coreografia, gravar as cenas, fazer teste de figurino, participar de programas de TV e assim que as gravações da série acabavam, eles saíam em turnê. Então era assim uma rotina muito cansativa para todos os envolvidos. Lea e seu parceiro de cena, Cory Monteith, intérprete de Finn Hudson, o par romântico da personagem dela, Rachel Berry, estavam noivos, mas em julho de 2013 uma tragédia mudou tudo porque o Cory morreu. A série continuou e recentemente ela foi a um podcast Therapist e falou o quanto essa fase foi difícil, mas a gente vai voltar nisso mais pra frente. Após a morte do Cory, a série continuou por mais 2 anos. Ali já surgiam alguns rumores, algumas especulações sobre comportamentos problemáticos da Lea. Mas foi em 16 de setembro de 2016 que realmente a coisa começou a ficar mais séria, porque Naya Rivera, intérprete de Santana Lopes, lançou um livro, Sorry Not Sorry, e nele ela expôs várias situações, inclusive a Ariana Grande, mas aqui a gente vai focar na Lea, e ela disse o seguinte sobre a sua colega de elenco. Eu anotei e eu vou ler aqui para vocês. Eu acho que a Rachel, quero dizer, Lea, não gostava de dividir os holofotes. Além disso, era difícil para ela separar o trabalho da nossa amizade fora da série, enquanto era muito mais fácil para mim. Mas Lea era muito sensível e parecia que ela me culpava por tudo e qualquer coisa que desse errado. Ela completou:
Se eu reclamasse sobre alguém ou alguma coisa, ela achava que eu estava falando mal dela. Logo, ela começou a me ignorar e, eventualmente, chegou a um ponto em que ela não dizia uma palavra para mim durante toda a sexta temporada. Lia e eu definitivamente não éramos as melhores amigas, e eu duvido que alguma vez vamos nos sentar e comer couve juntas novamente. Mas os rumores de nossa rixa teve proporções exageradas. Então aqui a própria Naya admitiu que sim, ela e a Lia não tinham a melhor das relações, mas que as pessoas exageraram muito. Ela disse que o relacionamento delas era uma mistura de respeito e rivalidade profissional. Ela também reconheceu que as duas eram muito ambiciosas e competitivas e que isso pode ter dado atritos. Então, basicamente, as duas deviam ter personalidades fortes e não conseguiam se bicar muito. E na época que o livro dela saiu, ela deu várias entrevistas. Em uma delas, ela disse isso. I don't think there was like any beef. Oh, there wasn't? No. Oh, good. Em outra, ela disse isso. Same. We were co-workers for a lot of years, and I respect her and wish her well. Yeah? Would you ever work with her again? Absolutely. Yeah? Absolutely. She's very, very talented. Então a Naya deixou claro que não havia nenhuma treta entre elas. Apenas realmente que elas não se davam muito bem, mas que se respeitavam profissionalmente, estava cada uma na sua e que ela trabalharia com a Lia de novo, né, caso surgisse alguma coisa. E veja que aqui eu não estou falando de boatos que surgiram sabe-se lá por quem, mas coisas que saíram da própria boca e dos dedos da Naya. Aqui eu quero só abrir um parênteses para falar uma coisinha que serve no geral, não só para essa treta da Naya e da Lia de Glee. É que a gente precisa entender que as séries de TV, que para nós é um produto que a gente ama, que serve de entretenimento, para quem tá lá é trabalho. E um ambiente de trabalho é estressante e ambientes de trabalho nem todo mundo se dá bem, mas cada um tá lá fazendo o seu trabalho, a coisa funciona e acabou. Então, nessa época, ali em 2016, a Lia já ficou com essa fama mais forte de ser estrelinha, de ser chata, de ser mimada, etc. Mas foi em 2020 que a coisa realmente ficou feia pro lado dela. Nessa época, a Lia estava grávida e ela decidiu fazer um post no Twitter em apoio ao Black Lives Matter. Não sei se vocês lembram, mas em maio de 2020, George Floyd, um homem negro, foi assassinado por um policial branco e isso gerou muita comoção. E esse movimento tomou muita força das pessoas falando que vidas negras importavam. Ela disse isso no seu tweet, que esse não era um caso isolado, que isso precisava acabar, enfim. E hashtag Black Lives Matter. E daí a Samantha Ware, que é uma atriz que entrou na sexta e última temporada de Glee, respondeu o tweet dela dizendo isso. Então ela acusou a Lia dizendo que ela fez o primeiro trabalho dela na TV, que no caso foi Glee, um inferno, e que disse que cagaria na peruca da Samantha se tivesse a oportunidade, e ainda outras microagressões. A partir daí, os comentários da Lea Michele virou um pandemônio no Instagram. Eu fui acompanhar ali um pouquinho do que estava acontecendo na época. Ela trancou os comentários depois, então hoje não dá mais para ver. Mas haviam centenas e centenas de comentários falando coisas horríveis da Lia. E na época, o que eu vi, eu lembro claramente de ser pessoas anônimas que encontraram com a Lia em eventos ou na rua ou conviveram com a Lia de alguma maneira, falando dela ter sido grossa, dela ter sido desrespeitosa, dela ter sido arrogante com essas pessoas. E daí, eu quero só fazer um parênteses. Eu já vi pessoas que encontraram com a Lia e algumas delas falaram que ela foi muito legal, que ela foi muito simpática. E outras pessoas falaram que realmente ela foi muito chata e muito arrogante. Me lembro de uma pessoa nesse grupo falando que uma vez encontrou com ela e o Chris Colfer, intérprete do Kurt, em Nova York, e que os dois foram extremamente arrogantes com ele. Eu também já vi em grupos pessoas falando que encontrou com o elenco de Glee, que a Lia foi a única que foi simpática e atenciosa,
Então, assim, né, tem de todo tipo de comentário na internet. Mas eu lembro de ler aqueles comentários e falarem, se todas essas pessoas estiverem falando a verdade, realmente a Lia é top 10 piores seres humanos da face da Terra. Dia 3 de junho de 2020, então alguns dias depois que tudo isso, né, veio à tona, a Lia postou um pedido de desculpas no Instagram e, entre muitas coisas, ela disse o seguinte, vou ler aqui novamente. Ela disse que não se lembrava daquela situação específica que a Samantha comentou e que ela nunca julgou as pessoas pelo seu passado ou pela sua cor, mas ela entendia que a forma como agiu machucou outra pessoa. E também disse que era imatura e desnecessariamente difícil de lidar. E ela também se desculpou pelo seu comportamento e por toda a dor que ela causou. Ela finalizou o pedido de desculpas dela, dizendo que nos últimos meses ela estava muito reflexiva porque ela ia se tornar mãe e ela queria realmente ser um bom modelo para o filho dela e que ela estava realmente pensando o tipo de coisa que ela queria passar, o tipo de imagem que ela queria passar para o filho dela. Ela finalizou dizendo que ela seria uma pessoa melhor dali para frente. Nessa época, a Heather Morris, intérprete da Brittany, que trabalhou com a Lia em Glee, ela apareceu no Twitter falando sobre toda a cultura de ódio que existe nos Estados Unidos e ela afirmou que trabalhar com a Lia Michele foi sim muito desagradável e que ela deve sim ser chamada a atenção por isso, mas que estava implícito de que ela era racista, que as pessoas estavam supondo aquilo e que não era uma coisa boa essa coisa de supor. E também a Amber Riley, intérprete da Mercedes Jones, ela participou de uma live do Instagram e ela disse que ela não ia dizer que a Lia era racista, mas que ela estava orgulhosa da Samantha por ter se defendido. Mas que a Lia ser racista era uma suposição das pessoas por causa do momento que o mundo estava vivendo e porque a agressão foi contra uma pessoa negra. Mas que ela, pessoalmente, né, a Amber, não ia dizer que a Lia era racista. I wish Leah Michelle well. I hope that she has an amazing pregnancy. I hope that she has grown. Nesse mesmo ano, infelizmente, poucos meses depois, dia 8 de julho, a Naya Rivera, ela desapareceu num passeio de barco e foi encontrada morta alguns dias depois. Foi muito triste. A Lia chegou a postar uma foto nos stories em homenagem a ela, mas não se pronunciou com palavras, apenas postou a foto. E eu lembro, na época, a quantidade de comentários horríveis que a Lia recebeu, né, estando grávida e falando que as pessoas desejando que fosse ela no lugar da Naya. A Lia passou um tempo escondida, até porque era 2020, todo mundo tava meio que escondido mesmo, mas ela perdeu patrocínios, enfim, né, desativou o Twitter, fechou os comentários do Instagram e ficou se dedicando à maternidade. O comeback dela, né, assim, a vida pública, aconteceu no ano seguinte, em setembro de 2021, quando ela lançou um álbum de canções de Niná em homenagem ao filho dela, Ever, e começou aí em alguns programas de TV. Após isso, ela fez um show cantando algumas músicas que marcaram a carreira dela, mas em setembro de 2022, né, a gente pula mais um ano, ela retornou à Broadway como Fanny Brice em Fanny Girl. E se você é fã de Glee, você sabe o quanto esse espetáculo é importante para Rachel, é importante para nós, fãs de Glee também, e o surto que foi vê-la retornar à Broadway com esse papel. Em 2023, a Lia cantou Don't My Parade no Tony Awards, ao lado do elenco de Fanny Girl, e até tirou uma foto com Alex Newman, intérprete de Unique de Glee, postou, se comentaram, se curtiram, se likearam, foi outro surto para nós fãs de Glee. Em 2024, ela teve a sua filha, a Emery, e agora em 2025 ela tá voltando ativa, ela tá fazendo mais uma turnezinha com um show, cantando músicas que marcaram a carreira dela, e ela acrescentou uma parte do show em que ela canta músicas que a Rachel estaria cantando hoje em dia, como Driver's License, por exemplo. E em setembro de 2025, então daqui a 2 meses, ela vai estar estrelando um novo espetáculo na Broadway, na verdade é um revival de um espetáculo antigo,
Chess ao lado do Aaron TV e do Nicholas Christopher. E as expectativas estão altíssimas. Eu mesma, ai meu Deus, não vejo a hora de escutar as músicas na voz desses três maravilhosos. Então, a Lia conseguiu se reerguer bem após esse cancelamento que ela sofreu. E até aqui eu mencionei todos os fatos realmente que eu consegui encontrar ali, que saíram da boca de pessoas do elenco em frente às câmeras e que eu achei relevante ser dito. Agora eu vou para a minha opinião pessoal e, como eu disse, eu quero ouvir a de vocês aí nos comentários. Eu realmente não acho que a Lea Michele seja esse monstro todo que tentaram pintar dela. É óbvio que eu não coloco a minha mão no fogo por ela porque eu não a conheço, mas é que tá, eu também não conheço todas as pessoas que fizeram os comentários sobre ela. Eu não duvido que boa parte daqueles comentários fossem reais, mas quantos deles realmente não estavam aumentando situações, contando situações fora de contexto e ainda assim mentindo para pegar hype? Já vi pessoas em comentários aleatórios de internet com fontes que eu não sei de onde vem. E novamente, se as pessoas tiverem fontes aí para comentar seguras sobre o caso, deixa aí nos comentários porque eu quero ir atrás. A minha opinião não é a verdade absoluta e eu não sei de tudo. Mas pessoas falando assim, por que os colegas de elenco dela de Glee perderam trabalho porque ela ficava ligando para os produtores e falando mal deles? Mas assim, será que a Lee é tão poderosa e tão influente na indústria para que produtores deixem de contratar pessoas ou contratem pessoas porque ela disse? Porque se ela é tão poderosa e tão influente assim, por que ela ainda não tem Oscar, não tem Tony, não tem Grammy, sabe? Uma coisa também que eu acho importantíssimo ressaltar é que a maioria das acusações da Lia veio ali da 5ª e da 6ª temporada de Glee. Antes disso, né, nos espetáculos que ela fazia da Broadway, eu pelo menos nunca vi nenhum comentário de pessoas falando mal dela. Ela é bem amiga também das pessoas de Spring Awakening até hoje, até onde eu sei. E o que aconteceu, gente, ali entre a 5ª e a 6ª temporada de Glee? A morte do Corey, o noivo dela. Eu disse no podcast lá que ela foi recentemente, que ela mencionou o quanto essa fase foi difícil para ela. O entrevistador perguntou se a morte do Corey foi uma coisa que meio que juntou todo mundo, uniu todo mundo, e ela falou que não, que foi algo que quebrou todo mundo, que ela se isolou de todo mundo e o quanto foi extremamente difícil para ela. Aqui eu não tô falando que justifica e que todo mundo tem que simplesmente aceitar ser maltratado, mas que eu já conversei com pessoa enfrentando luto sobre essa situação e a pessoa falou, eu consigo entendê-la. Não é que justifica as agressões e nada, e não é que as pessoas devem simplesmente aceitar, mas era uma pessoa muito machucada, machucando outras. O próprio Ryan Murphy disse também no podcast da Jenna e do Kevin que ele se arrepende de ter voltado com Glee depois da morte do Corey, porque depois que o Corey se foi e eles voltaram, não foi mais a mesma coisa, a alegria tinha ido embora, a alegria de fazer aquele programa. Ele disse que na época ele ficou muito em dúvida, ele conversou muito com a Lia, conversou com outras pessoas, e eles decidiram continuar pelos empregos de todo mundo ali, mas que se fosse hoje, ele não continuaria, porque foi muito difícil. It's gone. The spirit of joy of it has left the building. Honestamente, tudo indica que a Lia evoluiu sim como pessoa. Novamente, não tô colocando a mão no fogo por ela, não estou aqui batendo no peito e falando que eu sei que a Lia melhorou como ser humano e blá blá blá. Não é isso. Mas sim, eu acredito que as pessoas podem mudar e amadurecer e melhorarem como seres humanos. E outra, eu sei que a maternidade não santifica ninguém, até porque eu sou mãe, eu tô longe de ser santa, mas como mãe eu posso dizer que ser responsável pela criação e pela visão de mundo de outro ser humano traz algo diferente para nós.
na nossa maneira de agir, nos exemplos que a gente passa. Muitas perspectivas nossas mudam. Então sim, eu gosto de acreditar que ela mudou e melhorou como pessoa, até porque Jonathan Groff, Darren Criss, Ashley Tisdale são muito amigos dela. Então se ela fosse tão horrível, tão ista, tão fóbica assim, sabe? E até a Diana Agron apareceu publicamente com ela recentemente, elas foram assistir o Darren Criss na Broadway. Então eu posso afirmar com todas as letras que a Lea Michele é uma ótima pessoa? Não, mas eu sigo acompanhando a carreira dela e genuinamente torcendo para que ela tenha melhorado como ser humano. Mas e você? Quero ouvir os comentários. Me siga nas outras redes sociais para não perder todos os conteúdos legais que saem por aí. E até mais, bora batraquear sobre. Tchau!